Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Nós vamos dar continuidade à responsabilidade, à temática responsabilidade civil do Estado. Nós já vimos a teoria do risco administrativo, paradigma lá do 37, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Vimos também a teoria do risco integral, utilizada para fins de reparação, eu diria responsabilização da União Federal diante daquelas 4 hipóteses que nós já trabalhamos no bloco anterior. Olha, nós temos outra teoria que também responsabiliza o Estado. É a teoria do risco criado. Repito, teoria do risco criado. E desde já eu quero que você anote, tome nota, faça aí uma observação no seu vademécum, tá? Destaque o artigo 5º, inciso 49, repito, artigo 5º, inciso 49 da Constituição da República Federativa do Brasil. Lá for estabelecido o dever de zelo que o Estado deve ter quanto à integridade física e moral dos presos. Meu amigo, é isso mesmo. Ao preso será garantida a integridade física e moral. Significa dizer que o Estado precisa zelar pela integridade deste indivíduo mantido sob custódia. O indivíduo foi encarcerado e submetido à custódia, delegacia de polícia, unidades penais, presídios penitenciários, as próprias viaturas policiais. Os indivíduos, quando presos em flagrante, sim, estão ali sob custódia do Estado. Essa custódia já é a conduta que obriga o Estado a zelar pela integridade física e moral deste indivíduo. Então, se esse indivíduo, se essa pessoa custodiada, encarcerada, sofreu algum dano que pode ser decorrente de um suicídio, na verdade. Um indivíduo que tirou a própria vida no cárcere. De quem é a responsabilidade? Em regra do Estado. Em regra do Estado. Mas um preso que agride outro dentro da unidade penal. Responsabilidade do Estado. André, mas não houve participação de nenhum agente público. Sim, não houve. Nem na hipótese do suicida, nem na hipótese do preso que agrediu o outro preso. Não há participação nenhuma de agente público, cara. Então fica afastada da responsabilidade do Estado, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva do terceiro. Um terceiro que agrediu o custodiado, um terceiro que também estava custodiado, ou culpa exclusiva da vítima, o indivíduo que tirou a própria vida no cárcere. Negativo, porque o Estado já promoveu uma conduta, qual seja o cárcere, a custódia. Como dito, o próprio texto constitucional tratou de inserir no seu bojo a obrigatoriedade do Estado zelar pela integridade física e moral dos custodiados. Isso não serve só para unidades penais, presídios, penitenciários, delegacia de polícia. Não por acaso, outrora, falando sobre a teoria do risco administrativo, aliás, um enunciado falando sobre a teoria a teoria do risco administrativo, não, a teoria do risco criado, repito, a teoria do risco criado, falava de um internado, de um paciente, um doente mental, que estava custodiado num hospital psiquiátrico público, e aí o enunciado falava num cenário de jogo do Brasil, médicos entretidos com o jogo do Brasil, enfermeiros também, o pessoal de segurança, todos ali super entretidos com o jogo do Brasil. E em dado momento, aquele doente mental, aquela pessoa estava ali recebendo tratamento mediante custódia, hospital psiquiátrico, ele conseguiu pular o muro e quando foi atravessar a rua foi atropelado. A pergunta do enunciado, de quem é a responsabilidade? Do Estado. O Estado tem o dever de garantir a integridade física e moral dessas pessoas. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. A custódia não necessariamente será compulsória, tá? Repito, a custódia não necessariamente será compulsória. Alunos em escolas públicas, alunos em universidades públicas, naquele momento que o professor está ministrando aula, eles estão sob custódia do Estado. A custódia não compulsória, mas sim custódia. E daí,
a gente sabe que existem algumas circunstâncias que infelizmente têm ocorrido, que é aquela circunstância de pessoas doentes que adentram a escolas, a hospitais e começam a disparar ou a agredir terceiros, alunos e etc. A responsabilidade é do Estado. O Estado tem o dever de zelar pela integridade física e moral daquelas pessoas que estão ali custodiadas. Perfeito? Tranquilo? Sossegado? Deixa eu fazer só um destaque. Quando se fala em suicídio em unidade penal, a figura que tira, o indivíduo que tira a própria vida em unidade penal, existe aí uma ressalva, uma exceção, e essa exceção afasta a responsabilidade do Estado. Essa exceção é relativamente recente. O STF tratou de afastar a responsabilidade do Estado quando o indivíduo tira a própria vida no cárcere e o Estado, o poder público, não sabia que aquele cara era doente. O cara que tirou a vida sem nenhum tipo de... Ele não estava recebendo tratamento psicológico, psiquiátrico, o Estado sequer sabia, não havia prontuário, não havia ninguém, nem um médico, nem um profissional de saúde acompanhando esse indivíduo e ele ceifou a própria vida, ele tirou a própria vida. Trata-se da excludente de responsabilidade, segundo o Supremo Tribunal Federal, a excludente de responsabilidade, culpa exclusiva da vítima, porque foi a própria vítima que causou o dano. Mas André, mas na hipótese do suicídio, o Estado conhecendo a circunstância e enfermidade, o dano não foi ocasionado pela própria vítima? Foi, de fato, mas perceba que neste caso o Estado sabia da enfermidade e tinha que zelar pela integridade daquela pessoa. O STF entendeu que aquela pessoa que tira a vida sumariamente, de forma abrupta, sem nenhum tipo de aviso, sem o Estado saber, dentro do cárcere, haverá quebra do nexo de causalidade. Portanto, afastando a responsabilidade do Estado. Portanto, amiguinhos, essa é a teoria do risco criado. Bom, existe a última teoria que fundamenta a responsabilidade civil do Estado. E ela decorre da omissão, porque a conduta ela pode ser comissiva ação, ou omissiva omissão. Veja, quando o poder público falta com a prestação do serviço público, né? Essa teoria nós importamos da França. Quando o poder público falta com a prestação do serviço público e, como consequência dessa falta, da ausência da prestação do serviço público, do serviço que foi retardado, né? Ou defeituoso, vou falar essas três palavras com tranquilidade, ou o serviço foi completamente omisso, não entregue, não prestado, ou foi prestado, mas com defeito, ou o serviço público simplesmente foi retardado quanto à prestação. Demorou a ser entregue à coletividade. Eu posso dar vários exemplos. Aquela senhora que está transitando numa rua, numa calçada, cai num buraco, né? Ali há a falta da prestação do serviço público, de manutenção da via. Então aquela senhora, ela pode buscar uma indenização do poder público. Mas veja, neste caso de falta na prestação do serviço público, a vítima terá que comprovar o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Dolo ou culpa. A vítima vai ter que provar, portanto, a negligência, a imprudência, a imperícia ou o dolo propriamente, que é o elemento subjetivo. Tá? Culpa ou dolo. Nesse caso aqui de falta na prestação do serviço público, falta de preservação de vias públicas, falta de preservação de calçadas, serviço público de iluminação sem manutenção alguma, serviço de esgotamento sanitário sem qualquer tipo de manutenção, ou a manutenção que foi prestada mas com defeito, ou a manutenção foi retardada, demorou a ser entregue à coletividade. Bom, diante desse cenário aqui de falta na prestação do serviço público, a teoria utilizada não é a teoria do risco administrativo, é a teoria da culpa administrativa. Mas entenda, por que culpa administrativa?
Porque a vítima vai ter que comprovar o elemento subjetivo. Culpa. Ah, mas pode ser dolo? Pode. Obviamente que o agente público pode dolosamente deixar de entregar um serviço público à coletividade. Não ocorre dolosamente, com a livre intenção de causar um prejuízo? Não. Não ocorre geralmente. Geralmente ocorre por negligência, imprudência e imperícia. Não obstante, pode ocorrer, né? A ausência na prestação de serviço público dolosa, sim, por que não? Pode ocorrer. Mas geralmente ocorre por culpa, negligência, imprudência e imperícia. Falta na prestação do serviço público, teoria da culpa administrativa. A vítima terá que comprovar o elemento subjetivo. Portanto, na hipótese de falta na prestação do serviço público, na hipótese da teoria da culpa administrativa, a vítima terá que comprovar o elemento subjetivo, portanto, a responsabilidade é subjetiva. Além do elemento culpa, a vítima vai ter que provar a omissão, conduta, a omissão, o defeito, a omissão total na prestação de serviço ou o retardamento, tá? Terá que comprovar o nexo de causalidade, tem que comprovar que o dano decorreu da omissão, o dano decorreu do retardamento, o dano decorreu, ou o dano decorreu do defeito na prestação de serviço, retardamento, omissão, defeito, nexo de causalidade, vinculação entre causa e efeito, a omissão gerou o dano tem que ser concreto e específico, e por fim, a vítima terá que comprovar o elemento subjetivo culpa. Portanto, quando se fala em falta na prestação do serviço público, 4 são os elementos necessários para que a vítima consiga receber a indenização. A conduta omissiva, o elemento subjetivo culpa, podendo ser dolo, mas o enunciado não vai trabalhar dolo, vai falar culpa. O nexo de causalidade, vinculação entre a omissão e o dano, né? O nexo de causalidade é a vinculação entre a conduta omissiva, a omissão e o dano, que necessariamente será específico e concreto. Show de bola, tranquilão, sossegado. Jovens, para a gente encerrar a nossa aula sobre responsabilidade civil do Estado, eu quero destacar para vocês que existem 3 excludentes de responsabilidade. 3 excludentes de responsabilidade. Diante dessas 3 excludentes de responsabilidade, haverá a quebra do nexo de causalidade. Tá? Haverá a quebra do nexo de causalidade. Vejam, eu quero destacar para vocês que quando se fala em direito administrativo, não se faz a distinção entre caso fortuito e força maior. Tá? Para a gente do direito administrativo, diferentemente lá dos civilistas, é a mesma coisa. Porque aqui, o que afasta o dever do Estado de indenizar são circunstâncias, repito, circunstâncias insuportáveis, imprevisíveis decorrentes da força da natureza. Repito, são circunstâncias insuportáveis, não tinha como a administração pública suportar. Imprevisíveis, não tinha como prever um terremoto, um maremoto, um tsunami, né? Ou seja, um incêndio, chuva muito mais do que o previsto, chuvas torrenciais absurdamente além daquilo que foi previsto. Ou seja, se são circunstâncias da natureza, insuportáveis e irresistíveis. Insuportáveis porque não tinha como, eu diria, insuportáveis e imprevisíveis. Não tinha como a administração pública suportar, não tinha como a administração pública prever. Diante desse cenário, se ocorrer, por exemplo, um maremoto, um terremoto no oceano, e de repente uma onda de não sei quantos metros de altura. E aí? Não tinha como prever isso, não tinha como suportar essa circunstância. Lógico que nessa hipótese haverá a quebra do nexo de causalidade. Eu vou dar um outro exemplo muito discutido no período da pandemia, que também gerou o que a gente chama de excludente de responsabilidade, que também foi uma circunstância natural, não da natureza, mas natural, a pandemia. Aí muitos que se discutem que se foi o vírus, se surgiu em laboratório ou não, não importa. Foi uma circunstância que acometeu toda a população mundial. Não tinha como responsabilizar o Estado. Quebra do nexo de causalidade, uma circunstância insuportável e imprevisível, né? Quebra do nexo de causalidade. Show de bola para a gente, tanto faz, caso fortuito, força maior, o que importa.
se foi um evento insuportável, imprevisível, seja da natureza ou até mesmo um evento pandêmico, quebra do nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do Estado. Muito bem. Dito isso a vocês, existe outra excludente de responsabilidade que nós chamamos de culpa exclusiva da vítima. Quando a vítima promove a conduta que gera o dano. E eu vou dar um exemplo muito comum aqui na minha cidade, tá? Aqui, se você for na Praia de Boa Viagem ou na Praia de Piedade, você vai se deparar com várias placas, o poder público sinalizando: não pode tomar banho de mar, não pode surfar, não pode, ataque de tubarão. Aí o camarada, desobedecendo a placa, vai lá nadar com os tubarões. Ataque de tubarão. Se ele vier a sofrer dano, a culpa não é do Estado, porque o Estado sinalizou, se afastou da responsabilidade, o indivíduo foi lá se banhar com os tubarões. Se ele vier a sofrer um dano, o dano decorreu da própria conduta. Eu dou outro exemplo, também recorrente, muitas vezes na prova aparece a circunstância policial militar que está conduzindo uma viatura e de repente um indivíduo que quer tirar a própria vida se lança contra a viatura, né, buscando um atropelamento, buscando tirar a própria vida. Esse indivíduo se lança à frente da viatura policial, o motorista, o policial estava dirigindo em velocidade permitida, o veículo estava todo estava bem manutenido, ou seja, estava bem preservado, conservado, estava tudo perfeito, o policial estava ali fazendo a ronda dele, sem nenhum tipo de negligência, na imprudência, não, ou imperícia de jeito nenhum. Mas o indivíduo que queria tirar a própria vida, buscava tirar a própria vida, se lança à frente da viatura, a viatura vai e colide com esse indivíduo. Por sorte dele, não faleceu, mas sofreu danos, ingressou com ação de indenização contra o Estado. De quem é a responsabilidade? Do indivíduo que se lançou na frente da viatura. O policial nada fez. O policial estava ali, conduzindo a viatura em velocidade permitida, de forma diligente, de forma prudente, com perícia, porque ele é habilitado para conduzir veículo, mas a vítima causou seu próprio dano. Portanto, segunda excludente de responsabilidade do Estado, culpa exclusiva da vítima. A terceira excludente de responsabilidade, essa pouco cobrada, a culpa exclusiva de terceiro. Então, imagina, um indivíduo está dirigindo o seu veículo automotor de via terrestre, seu carro, numa via pública, vem outro indivíduo e bate nesse particular, dois particulares, um bate no outro, um vem a colidir com outro particular. Então, esse que sofreu a colisão, ele se descontrola e vinha passando a viatura policial do outro lado. Ele se descontrola e bate na viatura policial, que nada tinha a ver com a situação. Duas colisões, eu diria uma colisão entre dois particulares, um dos particulares se descontrolou e foi lá e bateu na viatura policial. Tá? Lógico que tinha um policial dirigindo, lógico que houve uma conduta, o policial estava dirigindo, mas o dano não decorreu da conduta do policial, do agente público, e sim de um terceiro, quebra também do nexo de causalidade. Show de bola, tranquilão, sossegado. Muito bem. Deixa eu explicar a vocês, por fim, uma circunstância que não quebra o nexo de causalidade. Repito, o Estado continua com o dever de reparar, mas o Estado não repara o terceiro. E eu vou explicar para vocês. O Estado assume os seus próprios danos. Mas, veja, o Estado assume os seus próprios danos, assume a sua própria reparação, mas não indeniza o terceiro. É o que nós chamamos de culpa concorrente. Repito, culpa concorrente. Quando o particular promove uma conduta que concorre com um dano que ele próprio sofreu. Espera aí, concorre como? O agente público também promoveu uma conduta que gerou esse dano, mas a conduta do particular foi determinante para que ele sofresse o dano. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que um indivíduo transita por uma via pública, por uma calçada, é um pedestre, portanto, e ele sempre faz o mesmo trajeto para ir para o trabalho. Um belo dia,
num dado momento específico, num dia desse daí, qualquer, enfim, um belo dia, que não um belo, né? Mas enfim, um dia aleatório, ele transitando pela via pública que sempre transitou, indo ao trabalho às 7 da manhã e etc. Isso é um contexto para você entender a culpa concorrente. Aí ele se depara com uma obra que está interditando a via por completo. E para que esse indivíduo possa chegar ao trabalho, ele vai ter que contornar pelo quarteirão, vai andar 4, 5 vezes a mais do que andaria se aquela via pública não estivesse interditada. Então ele se depara com a placa de proibido transitar, de proibido passar, proibido pedestre, mas ele assume o risco. Qual foi o motivo da proibição de transitar pela calçada? Obra. Tinha lá uma empresa trabalhando, uma equipe da prefeitura trabalhando, enfim, não importa. Estava Joãozinho, seu João pedreiro, trabalhando lá com barrotes de tijolo, com cimento, fazendo toda aquela parte lá e tal. Então, o indivíduo, indo observando a placa de proibido transitar, desvia da placa e assume o risco. Veja, que ele concorreu com um eventual dano que venha a sofrer. Aí ele está transitando e passa próximo da escada de seu João pedreiro, que deixa cair um barrote de tijolo e cai na cabeça desse camarada que sofre um dano. Ele pode entrar com ação de indenização contra o Estado? Ele até pode, mas o Estado vai dizer, meu amigo, estava lá a placa de proibido transitar. Estava a placa de proibido transitar. Você passou a placa porque quis. Porque, veja, seu João promoveu uma conduta, sim, também deixou cair um barrote de tijolo. E é por isso que nessa circunstância, diante desse cenário, não haverá quebra do nexo de causalidade, porque seu João pedreiro também foi negligente. Deixou o tijolo cair e aí caiu na cabeça dessa pessoa. Se seu João não tivesse deixado o tijolo cair, não teria a vítima, o particular, sofrido dano. Mas a vítima concorreu, a vítima participou, a vítima concorreu com o dano. Se ela, a vítima, não tivesse desrespeitado a placa, não teria sofrido dano. Você vai dizer assim, André, mas e a placa do tubarão? O tubarão não é agente público, meu amigo. O tubarão é o tubarão, não é agente público. Diferentemente de seu João, que é agente público, que está ali prestando um serviço público e deixa um barrote de tijolo cair na cabeça de um transeunte, ou seja, de um pedestre. Culpa concorrente, o pedestre concorreu para o dano que ele próprio sofreu. Nesta hipótese, não haverá quebra do nexo de causalidade. Por quê? Por que não haverá? Porque a vítima, o particular, vai suportar o seu próprio dano, mas se eventualmente seu João cair da escada e se machucar, o Estado tem que indenizar seu João. Cada um arca com a sua responsabilidade, cada um arca com o dever de reparar o seu próprio dano. Culpa concorrente, portanto. A gente encerra por aqui a temática responsabilidade civil do Estado. Espero que estejam seguindo o nosso cronograma. Até a próxima.